queridas irmãs, uma pessoa pediu para que nós explicássemos por que João 23 não é um verdadeiro Papa católico. Então nós vamos hoje fazer essa explicação e vamos também comentar sobre essa declaração sobre a dignidade infinita do homem, que foi publicada agora no começo desse mês de abril pelo Vaticano. E, através dessa explicação, nós podemos entender melhor por que essa nova igreja que está instalada ali não é, de forma alguma, a mesma igreja católica fundada por Cristo e governada pelos papas de todos os tempos até Pio XII. Então, primeiro, é necessário nós fazermos aqui uma recapitulação histórica. Então, quer dizer que os inimigos da igreja, eles tiveram um objetivo. E eles, então, fizeram uma estratégia para chegarem a esse seu objetivo final, que é a destruição do catolicismo. Então, qual que era a estratégia? A estratégia justamente de infiltração. Para que infiltração? Para que eles pudessem chegar em altos postos do governo da igreja. Uma vez chegando em altos postos do poder da igreja católica, eles, então, estavam intencionados de fazerem um papa que trabalhasse para eles. Então, de fato, foi isso que aconteceu em 1903, como nós explicamos uma outra conferência a respeito dessa infiltração. Então, já em 1903, nesse conclave, quando foi eleito o Papa São Pio X, nós sabemos que o cardeal Rampolla tinha sido o Papa eleito. Mas ele foi vetado por um privilégio que o imperador da Áustria, Francisco José I, então ele tinha esse privilégio de vetar um candidato que era eleito e que não lhe agradasse. Então, de fato, como o imperador da Áustria estava informado que esse cardeal Rampolla tinha ligação com as sociedades secretas, então quando ele soube que ele era eleito, ele fez o veto. Então isso daí foi o que livrou a igreja desse grave momento no começo do século XX. No entanto, esses inimigos do catolicismo, que já estavam no controle do mundo, fizeram uma vingança contra o imperador da Áustria. E eles então organizaram o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono. Então foi através desse assassinato que começou ali a movimentação da Primeira Guerra Mundial. Então, se você vai analisar a versão histórica oficial, eles não vão dizer que isso foi uma vingança por causa do veto que eles tinham feito contra o cardeal Rampolla. Mas tudo isso é organizado. Por quê? Porque se de fato o Império da Áustria continuasse a existir e a França continuasse a ser católica, então, muito dificilmente, eles conseguiriam colocar em prática o seu plano de destruição do catolicismo. Então foi preciso fazer a Primeira Guerra Mundial para destruir esse Império Austríaco e, ao mesmo tempo, dar uma nova configuração à Europa, principalmente à França, para que eles pudessem, então, trabalhar nessa direção, que seria a eleição de um falso Papa em nome dos ideais maçônicos e a promoção de um concílio em nome desses mesmos ideais humanistas e anticatólicos, portanto revolucionários. Então, São Pio X, que foi o grande Papa do começo do século XX, ele percebeu tudo isso. Então ele escreveu na sua encíclica Pascendi o seguinte: o que é muito para sentir e recear é que os inimigos se ocultam no próprio interior da igreja, tornando-se assim tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Fingindo amor à igreja, mas cheios de teorias envenenadas pelos inimigos do catolicismo, se apresentam como reformadores da mesma igreja.
e cerrando ousadamente fileiras, se lançam sobre tudo que há de mais santo na obra de Cristo. Então aqui a visão profética do verdadeiro Papa, São Pio X, que estava ali nos alertando sobre o perigo que já estava muito bem configurado no começo do século XX. Então quer dizer que nós estamos ali, nesse contexto. Agora, como que esse inimigo conseguiu chegar lá no interior, ou seja, lá no cargo mais alto do sólio pontifício, que é o governo da Igreja Católica? Então isso aí realmente é um grande mistério que depende do ardil desses inimigos, mas depende também de uma permissão especial de Deus para castigo do mundo. E isso é o terceiro segredo de Fátima, que tinha que ter sido revelado até o ano 1960. Então, se você busca na internet, você coloca ali Ângelo Roncalli, então você vai ter a versão oficial da mídia. E ali eles vão dizer que ele nasceu em 25 de novembro de 1881, sendo um sacerdote católico desde 1904, iniciou a sua vida sacerdotal na Itália, onde foi secretário particular do bispo de Bérgamo, professor do seminário de Bérgamo. Em 1925, sendo já um arcebispo titular, iniciou-se a sua longa carreira diplomática, onde o levou à Bulgária como visitador apostólico, depois à Grécia e à Turquia como delegado apostólico, e à França como núncio apostólico. Em todos esses países, diz ali, ele destacou-se pela sua enorme capacidade conciliadora, pela sua maneira simples e sincera de diálogo, pelo seu empenho ecumênico. Em 1953 foi nomeado cardeal e patriarca de Veneza, e devido à sua bondade, simpatia, sorriso, jovialidade e simplicidade, João XXIII era aclamado e elogiado mundialmente como o Papa Bom, ou o Papa da Bondade. Mas, mesmo assim, vários grupos minoritários de católicos tradicionalistas acusam-no de ser maçom, radical esquerdista e modernista, por ter promovido a liberdade religiosa e o ecumenismo. Então veja aqui como é interessante a versão da mídia, que está totalmente coligada com esses personagens. Então é claro que eles vão colocar somente as coisas positivas. E para evitar que as pessoas acreditem no nosso discurso, então eles colocam ali uma observaçãozinha embaixo para que as pessoas já tomem essa precaução. Olha, cuidado, tem uns grupos minoritários que vão dizer que ele era maçom, ou vão dizer que ele era um radical de esquerda, ou vão dizer também que ele era modernista só porque ele promoveu. Imagina, ele promoveu a liberdade religiosa. Coisa tão bonita. E o ecumenismo, a união de todas as igrejas, quer dizer, uma coisa tão linda. Então, de fato, aqui, nessa própria observação que eles colocam ali na internet, através da mídia oficial, nós já podemos confirmar que ele era exatamente isso. Maçom, esquerdista e modernista. Agora, qual que é a verdade histórica sobre esse homem? A verdade histórica é essa. Ângelo Roncalli, o anjo prevaricador. Ele sempre foi desviado da fé de maneira muito discreta. O cônego Jean-Baptiste Mazzoleni assistiu muitas conferências do padre Roncalli e dizia que este padre era um entusiasta do modernismo. E, de fato, quando esse padre Roncalli foi candidato a professor de história em Roma, ele foi vetado em 1912. Então isso aqui eles não dizem na mídia oficial. Eles vão dizer que ele era professor do seminário de Bérgamo, mas não dizem que ele tentou também ser professor em Roma. Mas ali ele foi vetado, porque ele já tinha informações de que ele não ensinava as coisas de maneira correta como a igreja pedia. Esse homem mantinha correspondência secreta com padres que eram excomungados por São Pio X e protegia
todos aqueles que estavam nessa situação. Então quer dizer que ele era alguém que fazia uma política, que tinha as ideias contrárias, mas tentava discretamente se apresentar como uma pessoa que estava ali politicamente correta. Uma vez que ele era o núncio apostólico em Paris, foi a ocasião da morte de Marc Sangnier. E como nós já explicamos outras vezes, esse personagem, Marc Sangnier, foi responsável por um grande movimento modernista, liberal e socialista que ele promoveu ali na França, no começo do século XX, e que foi condenado pela igreja, porque ele se apresentava como católico. Então, o Papa São Pio X condenou esse movimento de Marc Sangnier, que se chamava o Sillon, que significa o arado, né, para poder mover a terra e fazer um movimento progressista. Essa era a intenção desse movimento do Sillon. Então o Papa São Pio X foi ali e escreveu um documento que se chama Notre Charge Apostolique, condenando completamente esse movimento do Sillon. Mas o bispo Roncalli, que estava na época em Paris, fez uma homenagem na ocasião da morte de Marc Sangnier. E escreveu para a viúva desse homem, dizendo: cara senhora, fiquei fascinado por Marc Sangnier desde a primeira vez que o ouvi falar em Roma por volta de 1903 ou 1904. Então quer dizer que ele nem sequer era padre, esse que futuramente será chamado de João 23, ele já dá o testemunho que ele ficou fascinado pela pregação de Marc Sangnier. Aqui nós já podemos ver como que é a configuração desse indivíduo. Bastaria isso para nós termos a certeza de que esse homem jamais poderia ser papa. Ele diz que o poderoso carisma de suas palavras e o seu espírito me cativaram. Então quer dizer que aqui Roncalli dá testemunho do seu amor e da sua completa adesão à doutrina de Marc Sangnier. A lembrança mais vívida de toda a minha juventude é de sua personalidade, de sua atividade política e social, completamente condenado pela igreja. Por ocasião de sua morte, meu espírito foi verdadeiramente confortado ao notar que as vozes oficiais mais altas da França, todas elas provenientes da maçonaria, se uniram unanimemente como um manto de honra para coroar Marc Sangnier com o Sermão da Montanha. Quer dizer que todos o louvaram. Não se poderia prestar maior homenagem ou louvor à memória desse emblema francês, cujos contemporâneos foram capazes de apreciar a clareza de uma alma profundamente cristã e uma nobre simplicidade de coração. Então, isso aqui foi o que escreveu o futuro João 23, quando era anúncio apostólico em Paris, a viúva do homem que mais contradisse o magistério de São Pio X no começo do século XX. Então, isso é para nós termos uma ideia do que estava se formando ali. Ou seja, um homem que agiu discretamente, que atuou em cargos importantes da igreja, mas revestido de uma intenção de destruir a igreja. Então, em 1948, para nós termos uma ideia, Roncalli já estava preparado para a sua eleição. 10 anos antes. Ele já sabia que ele seria eleito de qualquer forma e que ele tinha a missão de fazer o concílio. Então ele foi eleito, de fato, em 1958. Até que ponto essa eleição foi legítima, foi conforme aos cânones, nós não podemos dizer, porque tudo isso está sob segredo do conclave. Mas a verdade é essa, é que
houve muitas coisas estranhas que aconteceram no contexto dessa eleição. E, uma vez eleito, ele não se torna papa. Isso que é importante as pessoas terem essa compreensão. Porque a eleição não faz um papa. A eleição simplesmente aponta aquela pessoa para ser revestido do pontificado. Se essa eleição é legítima, e se não há impedimentos para o cargo de sucessor de Pedro, então aquela pessoa, sendo já um bispo, vai ser coroado, ou seja, vai ser apresentado para toda a igreja como verdadeiro papa. Então é importante a gente perceber isso porque a maioria das pessoas pensa que o papado depende simplesmente da eleição. E não é assim. E a prova disso é que houve na história muitos que foram eleitos, mas nunca foram papas. Então não é o fato de ser eleito, mesmo que seja corretamente, que a pessoa se torna papa. Para ele se tornar papa, ele tem que ser homem, tem que ser bispo da Igreja Católica. E ele, além de eleito corretamente, ele não pode ter impedimentos. Então, esses impedimentos, ou seja, um veto, alguma coisa que impeça a sua assunção, como é o termo, né, ao pontificado. Então, Ângelo Roncalli estava completamente impedido de assumir o pontificado. Por quê? Porque ele, como ele confessa várias vezes, desde o início da sua carreira sacerdotal, ele era uma pessoa excomungada, porque ele se configurava com as ideias do modernismo. Portanto, ele estava completamente fora da igreja. E ele só não foi oficialmente excomungado porque ele fez um caminho de serpente, desviando-se durante toda a vida daquelas situações que o poderiam impedir de subir na carreira da igreja. Então, por isso mesmo que ele preferiu a carreira diplomática. Porque quando você é um núncio apostólico, um visitador apostólico, alguma coisa assim, você lida com a parte política e você não tem tantas ocasiões de mostrar, através de um trabalho pastoral, qual é a sua linha de ação. Então, por isso mesmo, ele permaneceu discreto e conseguiu subir graças a essa sua ligação com as sociedades secretas, uma vez que ele também estava ligado com altos funcionários, bispos e cardeais maçons que estavam trabalhando no Vaticano, como nós explicamos, desde o século XIX. Então diz aqui o testemunho de Franco Belengrande, que na época do concílio foi distribuída aos bispos uma publicação bem detalhada que provava que João XXIII era ilegítimo para ser papa. Na medida em que ele já tinha sido iniciado na seita maçônica desde os anos 30, quando ele trabalhou como diplomata do Vaticano na Turquia. Então nós sabemos também que João XXIII, 2 dias depois de ser eleito, ele já anuncia que ele vai fazer um concílio e ele pede para começar a preparar todos os trâmites necessários para que esse concílio possa acontecer o mais rápido possível. Então você veja que ele já estava empenhado nessa missão antes mesmo de ser colocado ali no Vaticano como suposto Papa. E de fato, esse concílio do Vaticano II é o início dessa nova igreja. Então, de fato, João XXIII teria recebido essa missão na loja maçônica 10 anos antes. E é a partir do Vaticano II, ou seja, desse concílio falso, que esse Papa falso vai promover, que nós vamos ter as bases e os fundamentos para essa nova igreja que está nascendo. Então, por isso que nós podemos dizer que é justamente João XXIII o pai fundador dessa nova igreja que a partir de 1960 começou a existir. E isso é confirmado também pelo próprio impostor que está ali agora no Vaticano, que é chamado de Papa Francisco. Por exemplo, quando ele diz: supera as nostalgias do passado, porque tu, povo santo de Deus, és um povo pastoral. Então essa linguagem aqui é típica do modernismo.
Quer dizer que nós não temos mais uma doutrina, nem uma hierarquia que nos comunica o ensinamento que é revelado por Deus. Ao contrário, nós vamos ter um povo pastoral, ou seja, um povo experimental, que vai experimentar as diversas situações do mundo e da vida, e esse povo pastoral vai criar, através das suas experiências, uma doutrina que vai ser aplicada nessa nova igreja sinodal, ou seja, a igreja da experiência, e não a igreja da revelação. Então por isso que ele diz, supera as nostalgias do passado. Quer dizer que vamos esquecer as bases daquela igreja católica fundada sob essa autoridade divina. E agora nós vamos ter um povo pastoral. E se é justo prestar uma atenção particular, que esta seja para os prediletos de Deus, isto é, os pobres, os descartados, a fim de ser, como disse o Papa João, a igreja de todos e particularmente a igreja dos pobres. Então esse aqui que ele chama de Papa João, ou que eles chamavam também o Papa Bom, é justamente o inimigo infiltrado. É o homem-chave que conseguiu entrar no posto mais importante da Igreja Católica e comandar a partir daí toda essa estrutura para fazer com que os bispos verdadeiros e católicos fossem substituídos pelos hipócritas que estavam a serviço dessa nova seita e que todo esse complexo católico no mundo inteiro, através de todas essas dioceses, de todas essas paróquias, pudesse então se adaptar para essa nova realidade, esse novo paradigma que eles estavam querendo fundar. Então veja que Monsenhor Viganò, ele escreveu no seu comentário sobre o Domingo de Ramos, ele coloca aqui um elemento importante para mostrar para as pessoas por que nós estamos falando de uma sede vacante. Apesar de ter alguém ocupando ali, aparentemente, o trono de São Pedro. Então ele diz, olha, em Israel no tempo de Cristo, não havia nenhuma autoridade religiosa ou civil verdadeira. Então isso aqui diz Monsenhor Viganò. E por que essa sede vacante? De fato, os judeus reconheciam os sumos sacerdotes. E Herodes, como hoje reconhecem Bergoglio e os chefes de governo das nações, apesar do seu evidente afastamento do verdadeiro poder desejado por Deus. Então quer dizer que aqui, Monsenhor Viganò, ele faz essa observação para nós termos esse discernimento, mostrando que não só em Roma a sede está vacante, mas em todas as nações. Por quê? Porque essas pessoas, elas se apropriam de um poder que não lhes pertence. Porque se você tem uma nação pagã, você vai ali através da guerra e faz outro governo pagão, é uma coisa. Agora, se você tem uma nação que é santificada pelo Evangelho, onde você tem um rei cristão, então, quando eles colocam um Estado laico e um governante civil que rompe com esse governo cristão, então eles não estão ocupando a sede desse governo cristão. Eles estão deixando a sede desse governo cristão vacante e eles estão fazendo, paralelamente, um governo ilegítimo que vai ali manter as pessoas através do poder e do dinheiro para atuar contra Deus. E é isso que aconteceu no mundo inteiro. E da mesma forma como eles conseguiram fazer isso em todas as nações através das revoluções e das guerras, então eles chegaram também, através da revolução, da guerra e também do poder financeiro, a ocupar o trono de São Pedro. Agora, é verdade que a sede de São Pedro, como diz aqui Monsenhor Viganò, está vacante. Por quê? Porque esse homem, João 23, não foi sucessor de São Pedro, mas ele foi simplesmente o governador do Vaticano e o novo governo revolucionário que instalou essa nova igreja usando a estrutura da Igreja Católica. Então a sede vacante, por conclusão óbvia, ela se mantém até hoje. Até o dia que a Igreja Católica toma consciência dela mesma
e rompe com essa falsa estrutura para fazer um Papa verdadeiro. Então é isso que nós estamos buscando. Agora veja que esse novo último documento aí, emitido pelo Vaticano, com a assinatura do Víctor Manuel Fernandes, que é o candidato a futuro Papa sucessor de Francisco, quer dizer que mais um impostor de péssima categoria, que está ali subindo na carreira e que provavelmente vai ser o sucessor de Francisco. Então esse homem assina esse documento, junto com a assinatura de Francisco, que é justamente mais um golpe contra o catolicismo. Porque agora eles estão indo numa direção cada vez mais radical, e eles já não estão falando mais simplesmente da dignidade humana através da liberdade religiosa, que foi promovida pela Declaração Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II, que é o pior de todos os documentos desse concílio. É justamente o último e o pior de todos eles. Mas eles vão também falar agora em dignidade infinita. Porque o projeto dessa seita é a divinização do homem independente da revelação de Deus. Então é justamente isso que eles querem no contexto das sociedades secretas. Então justamente por isso é que João 23 assumiu o nome de João. Porque eles o escolheram para ser o João Batista, aquele que seria o João Batista, ou seja, aquele que vai anunciar, que vai abrir os caminhos para que viesse depois essa nova redenção, ou seja, essa nova seita, essa nova igreja que eles estavam querendo fundar. Então, no contexto destas seitas gnósticas, João Batista é uma figura importante, porque eles dizem que João Batista era o iluminado que ia trazer para o mundo essa nova doutrina. E que, no entanto, Jesus suplantou João Batista e fez uma igreja baseada em Pedro que impediu a doutrina dessa iluminação joanina. Então, por isso mesmo, é que eles têm uma devoção a São João Batista, dizendo que ele era o verdadeiro Messias e não Jesus. Então, isso aí tudo é doutrina da gnose que está impregnada nos escritos de João 23. Quando você lê as profecias de João 23, você percebe que ele se considerava um místico, um visionário e alguém que estava imbuído de todos esses pensamentos gnósticos e revolucionários dessas sociedades secretas. Então, a direção é sempre a mesma. É tirar Deus do foco e colocar o homem. E toda religião que antes vem do alto, agora ela vai partir do homem ele mesmo. Então é por isso que a gente fala na imanência. O imanentismo, que já vem também da doutrina de Kant, é a base de todos os documentos do Vaticano II. Então agora você lê esse documento da dignidade infinita e eles dizem exatamente isso. Uma dignidade infinita, inalienavelmente fundada no seu próprio ser, é inerente a cada pessoa humana para além de toda circunstância e em qualquer estado ou situação que se encontre. Então, aqui já é a declaração mais herética e mais absurda que já foi feita desde o tempo de João 23. Porque a direção é sempre a mesma, é colocar o homem no lugar de Deus. Mas aqui eles estão falando de uma dignidade infinita, independente do homem ter qualquer tipo de relação com Deus. Isso é impossível. O homem pode ter até uma certa dignidade independente de Deus. Porque Deus é o seu criador, mas se ele rompe com Deus, ainda resta uma certa dignidade como ser humano. Mas dignidade infinita não. A dignidade infinita ele só poderia adquirir na medida em que ele entra em plena sintonia com o amor e com a vontade de Deus. E aí sim ele vai ser elevado a uma dignidade infinita na medida em que ele é remido por Cristo e é conduzido à vida do céu. Mas fora disso, nós não podemos falar numa dignidade infinita. Percebe? E aqui ele vai dizer, dessa dignidade ontológica e do valor único e eminente de cada mulher e de cada homem que existem nesse mundo, fez-se eco a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então aqui eles estão citando a Declaração dos Direitos do Homem, 10 de dezembro de 1948,
por parte da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então aqui eles mesmos estão mostrando que eles fazem parte desse grande contexto de fundação desse globalismo, ou seja, dessa nova ordem mundial, de todas essas Nações Unidas, que vão declarar os direitos do homem baseados justamente nesse princípio de que o homem tem um valor inalienável, independente da revelação, independente de Deus. Então continua esse documento nefasto dizendo, olha, por isso o Concílio Vaticano II fala da eminente dignidade da pessoa humana, superior a todas as coisas e cujos direitos e deveres são universais e invioláveis, como recorda o incipit da Declaração Conciliar Dignitatis Humanae. Os seres humanos tornam-se sempre mais conscientes da própria dignidade e cresce o número daqueles que exigem poder agir por própria iniciativa, exercendo sua liberdade responsável, movidos pela consciência do dever e não obrigados por medidas coercitivas. Então, isso aqui é a citação do próprio Vaticano II. Quer dizer que esse documento de Francisco retoma o Vaticano II, que é a declaração justamente da revolta total, não preciso mais de Deus, eu tenho a minha liberdade responsável, como eles dizem aqui, não preciso mais que Deus diga o que eu tenho que fazer, sou eu que vou decidir, com a minha liberdade responsável, tá vendo? Então ele vai dizer ainda que o mesmo magistério eclesial amadureceu. Tá vendo? Isso aqui é típico do modernismo, é evolucionismo, progressismo. Quer dizer que o magistério vai amadurecer. Antes não estava bem maduro, a gente não sabia bem. Na época dos verdadeiros papas, eles estavam ainda muito rígidos e tal. Mas agora o magistério vai amadurecer. E com cada vez mais perfeição. Até chegar à luz de Lúcifer. Tá vendo? É isso aqui que ele está dizendo. Na verdade é isso. Vai saindo de João 23 e vai vir depois o Montini, que é outro impostor, que o João 23 nomeou cardeal 23 dias depois da sua eleição. Esse impostor, por sua vez, vai nomear cardeal João Paulo II, que é outro também que vai trabalhar somente para o ser humano, como centro do universo. E depois vai vir o seu escravo Bento XVI e vai se seguir, depois disso, Francisco, que é a consumação de todos. Então diz ali, olha, que nós vamos chegar a uma tomada de consciência de que a dignidade de cada ser humano é tal para além de toda circunstância. Para que tem que dizer isso? Não é uma coisa óbvia que cada pessoa tem a sua dignidade, que a gente tem que respeitar as pessoas, não é uma coisa tranquila. Para que tem que fazer um documento para dizer isso? É justamente porque eles querem reafirmar cada vez mais que a pessoa tem uma dignidade tal que nem Deus pode tocar. E isso tem uma repercussão na moral e na escolha da fé. Porque se eu tenho tal dignidade, eu escolho a minha religião, concorda? E ninguém pode dizer que está errado. E se eu tenho tal dignidade, eu também escolho da forma como eu quero viver. Eu não posso ter alguém dizendo para mim, isso é pecado, isso é contra Deus. Não, eu quero viver assim, eu quero mudar de sexo, eu quero fazer tal coisa. Qual que é o problema? Eu tenho tal dignidade, eu posso fazer tudo. Então, na verdade, eles acabam de fazer a declaração da divinização do homem. E é isso que é a plenitude do ensinamento herético do modernismo, consumado nesse falso concílio do Vaticano II, que foi elaborado pelo falso Papa João XXIII e que agora chegou na sua plenitude. Por isso ele diz, olha, a Igreja anuncia, promove e garante essa dignidade independentemente da sua condição de vida ou das suas qualidades. Então quer dizer que a pessoa pode viver de qualquer forma, pode escolher qualquer religião e ela vai ter uma dignidade infinita. Então isso deixa bem claro que nós não estamos mais encontrando nessa estrutura do Vaticano a verdadeira Igreja Católica fundada por Cristo e defendida em todos os tempos pelos verdadeiros papas e pelos doutores da Igreja. Porque essa verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana, de todos os papas da história até Pio XII, ela sempre pregou essa doutrina onde Deus é o centro.
Então, para essa igreja, a verdadeira dignidade é a dignidade real de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, ao dar à autoridade dos príncipes certo caráter sagrado, ele enobrece mesmo os deveres e a sujeição dos cidadãos. Então, aqui uma frase genial do Papa Pio XI, no documento Com as Primas, onde ele mostra que nós temos que partir de Cristo, da sua dignidade real, e que, por sua vez, dá um caráter sagrado aos príncipes cristãos, que vai enobrecer aqueles que são cidadãos, ou seja, que são súditos dos impérios cristãos. Então as pessoas, elas crescem em dignidade na medida em que elas obedecem e se sujeitam ao poder do Papa ou dos príncipes cristãos, que por sua vez estão sujeitos à dignidade real e suprema de Cristo. Tudo tem essa lógica. Quer dizer que a coisa começa de cima e que vai enobrecer todos que estão embaixo. Agora, na lógica da nova igreja ecumênica do Vaticano II, que é essa igreja fundada por João XXIII, maçom e discípulo de todos os piores modernistas comungados pelo catolicismo, o homem vai ser sempre o centro. E, portanto, por isso que eles vão dizer nessa declaração herética que acabam de fazer, que a igreja encoraja a promoção da dignidade de cada pessoa humana, sejam quais forem as suas qualidades físicas, psíquicas, culturais, sociais e religiosas. Então quer dizer que ele parte de baixo, vai colocar todos no mesmo nível, através do igualitarismo revolucionário, todos têm dignidade infinita e não tem mais uma dependência de Deus e nem vínculo com as autoridades que Deus mesmo promove para o bem daqueles que estão embaixo. Então é justamente a lógica invertida que é proposta pela maçonaria. Por isso que tem o Baphomet, que aponta para cima e para baixo. Por quê? Porque a missão dessas sociedades secretas é colocar o que está embaixo em cima e tirar o que está em cima e colocar embaixo. Ou seja, inverter toda a ordem, todos os valores. É isso que é o projeto da nova ordem mundial. Então, que nós possamos ter esse discernimento e justamente nesse domingo que estamos lendo esse evangelho belíssimo do bom pastor, então que as próprias palavras do evangelho possam nos mostrar a verdade daquilo que nós estamos defendendo. Porque Jesus disse claramente, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, o verdadeiro Papa entra pela porta. Pela porta significa entrar por Cristo e entrar por toda a doutrina católica de todos os tempos. Quando ele entra pela porta, ele é verdadeiro Papa, ele é legítimo e ele é o pastor das ovelhas. Agora, quem entra por trás, por outros lugares, é ladrão e assaltante. Por quê? Porque ele não passa pela verdade, mas ele quer aproveitar-se daquilo, aproveitar-se dessas ovelhas, fingindo que é pastor. Mas, na verdade, ele é ladrão e assaltante. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro pastor das nossas almas, possa ter piedade da sua igreja e nos dar um verdadeiro Papa, para que nós possamos resgatar as ovelhas perdidas e restaurar esse catolicismo destruído durante mais de 60 anos por esses impostores violentos que são formados para destruir aquilo de mais sagrado que Deus nos deu para a nossa vida e para a nossa santificação. E que o mesmo Deus seja bendito para sempre. Amém.